Quero convidar você a abrir a Bíblia, por favor, livro de Lucas, capítulo 15. Nós estamos falando aí nos cultos de quarta-feira, durante o mês de março, nós estamos falando sobre restituir, né? E o tema de hoje é o Senhor restitui o que se perdeu, né? Esse é o tema dessa noite, o Senhor restitui o que se perdeu. E eu quero ler com você os versículos 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Amém? Achou aí? Ou você está olhando aqui? Né? Agora tá bom, né, irmãos? Eles põem aqui, fica fácil, né? Mas é bom você ficar esperto aí a encontrar na Bíblia também, né? Amém? A palavra diz assim, ó. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer por esta noite, pelo privilégio, a oportunidade de estarmos na tua casa, juntos como igreja, podemos adorar, cultuar e servir ao Senhor. Que o teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar, a realizar aquilo e o para qual o Senhor estabeleceu essa noite, neste lugar. Assim nós oramos, pedimos a tua bênção e a direção do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra de Deus está dentro de um contexto, né? Um contexto do capítulo 15 de Lucas, que tem as 3 parábolas, né? A parábola da ovelha, e hoje nós já cantamos aí, que deixa as 99, né? A parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? Essas 3 parábolas, o foco é o perdido. O foco é a salvação, né? Tanto qualquer uma das 3, o foco é o perdido, é a salvação. Mas aqui, nesse versículo 8, Jesus começa dizendo assim, ele está falando da parábola da ovelha, e ele diz assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, né? Então ele está dizendo assim, olha, ele está falando sobre um fato que pode acontecer, né? E ele vai narrando isso que pode acontecer, ou seja, de uma mulher, né, ter 10 dracmas e perder uma, né? E como ela vai fazer diante dessa perda, né? A dracma, o que era essa dracma? A dracma era uma moeda de prata, né? Muito utilizado pelos gregos, né? É um dinheiro grego, né? E o valor dessa dracma, dessa moeda, era correspondente ao denário. O denário era o dinheiro utilizado pelos romanos. A dracma era o dinheiro usado pelos gregos. E o valor monetário era mais ou menos correspondente a um dia de trabalho agrícola, né? Um dia de um trabalhador agrícola correspondia a um denário, ou seja, a uma dracma, né? Então, era um dia de trabalho, né? E tem alguns historiadores que diz, né? Se for pesquisar, você vai encontrar muitas coisas. Mas tem alguns que diz que quando um homem estava de compromisso, de casamento, né, com alguém, no nosso dia hoje estava noivo, né? Então, geralmente, esse noivo preparava um colar com as dracmas, geralmente esse colar tinha 10 dracmas, e ele dava esse colar de presente para a noiva dele, e no dia do casamento ela tinha que usar esse colar. Usar esse colar, mostrando, né, o compromisso, a aliança que eles estavam formando ali, né? Isso não tem na Bíblia, né, irmãos? Isso é história que você pesquisa por aí, você vai encontrar muitas coisas. E era um sinal de aliança, um sinal de
compromisso, né? E isso faz sentido, né? Porque o livro de Lucas, o capítulo 15, vai falar a respeito de compromisso. O foco é o perdido, é a salvação. Então é o compromisso, né? O noivo com a noiva, né? E aqui Jesus está contando, Jesus está falando sobre essa mulher, e ele vai falar que essa mulher perdeu uma dessas dracmas. Perdeu uma dessas dracmas. Então, ela vai ficar preocupada, porque ela perdeu uma dessas dracmas. E aí, então, Jesus, nessa parábola, ele vai começar a discorrer. Quando se perde algo, e uma dracma tinha um valor monetário até razoável, quando se perde algo de valor, as pessoas precisam voltar, precisam ir atrás, precisam buscar isso novamente, né? Talvez, né, aqui a Bíblia não narra se essa mulher fazia parte dessa história ou não, mas ela tinha 10 dracmas, talvez as 10 dracmas fossem para ela as economias de uma vida de trabalho. Talvez ela foi economizando devagarzinho, né? E tinha lá essa economia, e ela perdeu uma dessas dracmas aí, né? E aí, o versículo 8, ele vai dizer assim que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, né? E aqui é interessante porque as coisas que a gente vai perdendo no dia a dia da vida da gente, vai perdendo devagar, né, irmãos? Ela não perdeu as 10 de uma vez, porque o impacto é muito grande, né? Às vezes, tem situações das nossas vidas que o impacto é grande, a gente perde muitas coisas. Mas aqui a Bíblia está narrando que ela perdeu uma. E muitas vezes é assim que vai acontecendo nas nossas vidas. As coisas vão mudando devagar, né? Vai mudando devagarzinho, as coisas vão tomando outro rumo, e a gente não vai percebendo essa perda, não vai percebendo essa distanciamento, perdendo o foco, a direção, e quando menos percebemos, já estamos distante. Por isso que Jesus está falando, ela perdeu uma. Então, Jesus está dizendo assim, olha, fica esperto, fica atento, porque as coisas começam devagar, mas devagar elas vão crescendo. E se você não parar, se você não tiver um estalo ali de, opa, peraí, quando você perceber, já pode ser tarde demais, né? Então, Jesus vai falar de uma dracma. É mais ou menos igual a história da rã, né? Já viu a história da rã? A rã, se você pegar ela e jogar na água quente, ela vai sair correndo, porque vai queimar ela. Mas se você colocar ela na água fria e for aquecendo a água devagar, ela morre cozida, mas ela não sai do lugar. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eram 10 dracmas, ela perdeu uma. Ela perdeu uma só. E perder uma fala de algo pessoal, algo importante que ela perdeu, algo que era de valor para ela, e algo que fazia parte da vida dela, algo que era extremamente importante para ela. Então, ela vai ter algumas atitudes dessa perda. Talvez a gente também, na nossa caminhada, a gente vai tendo algumas perdas e a gente não percebe. Quer ver uma perda que é fácil da gente perceber? Talvez a sua vida de oração. Quanto tempo você orava? Quanto tempo você está orando? Então, de repente, a gente fala assim, olha, eu orava 1 hora por dia. Hoje você está orando 1 hora, né? São perdas pessoais, perdas importantes, que as coisas vão acontecendo devagar, é uma moedinha, 2 moedinhas, 3 moedinhas, e a gente não vai percebendo, sabe? Às vezes, o compromisso que a gente tinha com Deus, a fidelidade com a palavra, não negociava de jeito nenhum, não negocio, isso aqui está fora da Bíblia, acabou.
né? E depois a gente vai negociando, a gente vai perdendo um pouquinho. Ah, nada a ver, não é bem assim, as coisas não são desse jeito, isso não é tão importante. Deus agora já não é mais assim, Deus mudou, Deus agora está mais moderno, né? Deus agora tem WhatsApp, Facebook, então é diferente. Sabe, irmãos, a gente vai perdendo as coisas e não vamos percebendo. E não vão percebendo. As coisas vão mudando de rumo e as pessoas não percebem. Isso que Jesus está alertando aqui. Essa mulher perdeu uma dracma e Jesus está alertando, né? E as coisas vão acontecendo. A gente tem um fogo, um anseio pelas coisas de Deus, né? Vai ter reunião de oração, eu estou lá, né? Reunião de oração, não perco uma. Às vezes a gente perdeu o prazer de vir na reunião de oração, né? São as dracmas que vão se perdendo no dia a dia, as dracmas que vão se perdendo na nossa caminhada, na nossa jornada. E como a dracma era algo pessoal daquela mulher, né? Então as coisas que a gente vai perdendo são as coisas referentes às nossas vidas pessoal, as nossas vidas pessoal. E a dracma, a Bíblia diz aqui que Jesus vai falar que ela não acende a candeia e varre a casa. Então Jesus está dando a entender que essa dracma foi perdida dentro de casa, foi perdida dentro da casa. Então, muitas vezes a gente vai perdendo as coisas dentro das nossas próprias casas. Às vezes a gente perde tempo, né? Assistindo alguma coisa, perde tempo vendo alguma coisa, passando o dedo em alguma coisa, né? E às vezes a gente não está percebendo. As coisas estão acontecendo gradativamente, irmãos. O inimigo, ele não vai chegar e vai te dar aquele impacto, ele vai de mansinho, né? Tinha um irmão que ele sempre pregava aqui, ele sempre dizia assim, que o inimigo tem sapatinho de algodão, né? O inimigo tem sapatinho de algodão, porque ele vai pisando mansinho, nem faz barulho, vai chegando de mansinho e vai tomando espaço na vida das pessoas. E hoje nós vivemos num tempo onde muito se perdeu, muito tem se perdido dentro das casas, dentro dos lares, dentro das famílias, não é? Às vezes tem perdido o respeito, tem perdido o companheirismo, tem perdido o amor, às vezes tem perdido o relacionamento. Lembra lá, nós falamos sobre isso, né? Está próximo, mas não está junto, está perto, mas não está nem aí, né? Está os dois sentados no mesmo sofá, mas é como se um tivesse aqui e o outro tivesse 100 metros de distância. Então, são as coisas que vão se perdendo, e são coisas pessoais, coisas importantes. E olha o que Jesus vai fazer, olha o que Jesus vai falar para a gente. Ele vai dizer assim, o versículo 8, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Então, quando ele diz assim, não acende a candeia, dá a entender que aonde ela perdeu essa dracma estava no escuro, não é? Estava no escuro. E o escuro, né? O escuro, o que é o escuro dentro do contexto bíblico? O escuro é as trevas, irmãos. O escuro é onde não tem luz, né? O escuro é a ausência de luz. Então, como ela perdeu essa dracma? No momento de escuridão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes na nossa caminhada tem áreas que estão em trevas, áreas que ainda estão escuras, áreas que precisam colocar luz, não é? Nós aprendemos isso aqui domingo de manhã sobre luz. Você é luz deste mundo. Então nós precisamos aprender que dentro das nossas casas, porque a dracma foi perdida dentro de casa, pode acontecer de ter pontos de trevas. E Jesus disse que a única forma de encontrar essa dracma é acender a candeia, acender a luz, né? Significa que estava escuro, as trevas. A Bíblia diz que o ladrão não vem, né? João 10:10, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Então, esse é um papel do inimigo: matar, roubar e destruir.
Agora ele vai matar, vai roubar, vai destruir o quê, irmãos? A natureza, vai pôr fogo na Amazônia, vai descongelar lá o Polo Norte? Não, irmãos, é as pessoas. Ele quer destruir os casamentos, as famílias. Ele quer destruir a vida das pessoas, o relacionamento que as pessoas têm com Deus, o propósito que nós temos para com Deus. Essas coisas que ele vem para destruir, irmãos. E acender a luz é colocar a presença de Deus dentro das nossas casas. Trazer Deus para dentro das nossas casas. Né? Trazer o Senhor para fazer morada dentro dos nossos lares. Se você identifica alguma coisa que não está legal, que não está de acordo com a vontade de Deus, você precisa colocar luz ali, você precisa trazer a presença do Senhor para aquele lugar. Aquela mulher, ela acendeu a luz, acendeu, né? Jesus disse aqui que ela tem que acender a candeia. E ela vai acender a candeia e vai varrer a casa. Varrer a casa, né? Naquele tempo não tinha aspirador de pó, né, irmãos? Não tinha que varrer com vassoura, né? Não tinha que aspirar, não tinha o robozinho, né? Eu estou pesquisando um robozinho, um dia eu vou comprar um robozinho, né? Para ajudar aqui na minha missão. Né? Não tinha o robozinho, tinha que varrer. Né? Agora imagine varrer, irmãos. Como que varre? Varrer a casa fala de atitude, fala de esforço, sabe? Fala de empenho, dedicação, sabe? Você precisa começar a varrer a casa. Começar a procurar. Como que você vai procurar? Acendeu a candeia, começa a varrer. E varrer não é algo tão simples. Varrer não é algo tão fácil, né? E nesse tempo, nesse contexto bíblico que essa palavra foi escrita, as casas eram de chão batido. Sabe? Chão batido mesmo, né? Aquele poeirento lá. Eu me lembro quando eu era criança, muito bem pequenininho mesmo. Nós morávamos numa casa que minha mãe ia varrer, ela jogava água, né? Jogava água para acalmar a poeira, para passar a vassourinha lá, né? Aí depois mudamos para uma casa melhor, aí já era vermelhão, né? Aquele negócio, mas aí aumentou o trabalho, né? Mudou para a casa que tinha vermelhão, aí aumentou o trabalho, porque nós tinha um negócio lá, não sei o nome daquele negócio. Tinha um cabo e um negócio pesado de ferro. Aí minha mãe colocava um bombril lá embaixo e eu tinha que empurrar aquele negócio em cima do vermelhão para dar brilho, né? Não sei como que chamava aquele negócio lá. Enceradeira? Eu sei que tinha um bombril, colocava lá embaixo, esfregava o bombril assim, o chão ficava brilhando. Mas varrer dá trabalho, irmãos. Varrer precisa de empenho, dedicação, esforço. E infelizmente hoje as pessoas não querem se esforçar, não é? Não querem se esforçar. Hoje as pessoas querem tudo de mão beijada, sabe? Tudo facinho, né? Tudo de mão ali, ó, tranquilo, não tem um pingo de esforço. Irmãos, a Bíblia diz que sem esforço a gente não consegue as coisas. E agora, há uma conotação tão interessante, porque para as coisas do mundo as pessoas se esforçam tanto. E para as coisas de Deus as pessoas não têm a mesma garra, a mesma determinação, o mesmo empenho. Né? Não tem o mesmo empenho. Por que não tem? Porque elas não querem? Não, irmãos, é porque é uma luta, sabe? Há uma luta para que as pessoas não se empenhem, para que as pessoas não se dediquem nas coisas de Deus. Porque quanto mais você se dedicar nas coisas de Deus, quanto mais você caminhar com o Senhor, mais abençoado você vai ser, mais próspero, mais bem-sucedido você vai ser. Não é porque é troca com Deus, mas quem anda com Deus, quem está perto de Deus, nós acabamos de ouvir isso aqui nos dízimos das ofertas. Quem está com Deus, está com tudo, irmãos. Eu ainda falei na reunião de oração segunda-feira, que um homem e Deus colocam em fuga um grande exército. Um grande exército lá do rei da Síria, que foi contra o rei de Israel, e ele planejava as coisas lá na casa dele. Lá no exército dele, lá no quartel, no QG dele, e Deus revelava para o Eliseu todos os planos do rei de Israel. E quando ele ia para um lugar, o rei de Israel já estava lá, ó, pá, e ele não prevalecia contra Israel. Aí o rei da Síria, o que ele teve? Uma grande ideia.
prender o profeta. Olha o juízo do cara. Se Deus revelava para o profeta o que ele sonhava, o que ele imaginava, o que ele pensava lá na câmera dele, ele achava que com o exército que ele tinha, ele podia dominar aquele homem. Engano dele. Mandou o exército lá, cercou a cidade de Dotã, mandou prender o Eliseu, levar o Eliseu para ele lá. O Eliseu pegou todo aquele exército, catou eles, cegou eles de cegueira, fez o que quis com eles. Deu comida, deu pão, depois volta lá para o seu Senhor, mostra lá para o seu Senhor que há homem em Israel, homem de Deus em Israel, né? Então, quanto mais você está perto de Deus, quanto mais você vive com Deus, mais abençoado você vai ser. O homem e Deus sempre vão ser maioria, sempre vão ser maioria e sempre vão ser vencedor no nome de Jesus. Porque Deus não perde batalha, irmãos. Nosso Deus não perde batalha. Nosso Deus, ele vence todas as batalhas em nome de Jesus. Então, hoje a gente precisa de esforço, sabe? Hoje a gente precisa se esforçar. E quanto mais você se esforça nas coisas de Deus, mais abençoado você vai ser. O problema é que muitas vezes as coisas estão invertidas. E infelizmente, em muitos lugares as pessoas ensinam isso. Você não precisa mais orar. Você, trocando em miúdos, irmãos, você paga e eu oro por você. Né? É mais ou menos você quer emagrecer, você quer melhorar a sua saúde, quer ficar musculoso, tal, e você paga para alguém ir fazer academia para você. E você fica deitado no sofá, comendo salgadinho, né? Tomando Coca-Cola, assistindo televisão, e o cara está lá na academia malhando por você. Vai ter resultado? Vai trazer resultado? Não vai, irmãos. Tem muita gente que está assim, espiritualmente, sabe? Espiritualmente. Não quer ter nenhum pingo de esforço. E as pessoas falam assim, você paga, eu oro por você. Você paga, eu vou no monte para você. Você paga a minha passagem, eu vou lá para Israel, vou lá no muro da lamentação, lamentar por você. Porque é só lamentação, irmãos. Não é? É assim que estão. E assim as pessoas estão achando que pode comprar, que pode adquirir as bênçãos de Deus. Infelizmente, tem um monte de gente no engano. Porque não quer varrer, não quer ter esforço, sabe? Não quer ter empenho, dedicação. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque o que bate, se abre, o que pede, recebe, e o que busca, encontra. A Bíblia não está dizendo, manda alguém buscar para você, manda alguém pedir para você, não. A Bíblia está dizendo, quem pede, recebe, quem bate, encontra, quem busca, recebe. Então, a gente precisa se esforçar, precisa se dedicar, precisa começar a pensar, o que eu perdi? Eu preciso voltar, eu preciso encontrar essa dracma, eu preciso encontrar aquilo que está faltando na minha vida. O que está faltando? O que eu perdi? Eu preciso voltar, eu preciso varrer essa casa. E a Bíblia continua dizendo, Jesus continua dizendo, varre a casa e a procura diligentemente. E o que é, né? Buscar diligentemente. É o que ela não fazia, irmãos. É o que ela não fazia, porque se ela fosse uma pessoa diligente, ela não tinha perdido. Ela não tinha perdido. Então, buscar diligentemente por a dracma que se perdeu. Buscar diligentemente é mudança de mente. É começar a ser inteligente. É começar a usar a inteligência que Deus te deu em prol de você mesmo. Porque muitas vezes a gente usa a inteligência de forma errada, irmãos. A gente muitas vezes, no reino espiritual, a gente não tem diligência. Hoje está muito na moda aí, né? A inteligência artificial, né? E tem muito crente com essa inteligência artificial. Mas a Bíblia diz, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisa haver uma renovação de mente, irmãos. Uma renovação de mente, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus está dizendo assim: seja diligente. Seja diligente, para você não perder as coisas. Qual é mais fácil? Ser diligente e manter as coisas que eu digo, as dracmas, ou ser negligente e perder, e depois ter um trabalho tremendo para correr atrás, para recuperar. Porque aí vai ter que acender, vai ter que varrer, vai ter que ser diligente, não é? Tem muita gente que é assim, irmãos, em muitas áreas da vida, inclusive dentro do casamento. Tem gente que fala assim: meu casamento é um horror e tá aquela coisa maluca, não se entende mais. Aí separa, fica desesperado, né? Porque começa a perceber o que se perdeu. Enquanto tinha na mão, não valorizava, não é assim? Não é assim que funciona um ditado aí no mundo? Enquanto tem na mão, não valoriza. Ou só vai valorizar quando perder. Tem muita gente que é assim, irmãos. Só valoriza quando perde. Enquanto tem ali perto, não valoriza. Não é diligente. Ou seja, é negligente. Não valoriza, não cuida. Aí perde e fica desesperado, né? Aí fica desesperado. É que nem o carro está velho, tá legalzinho, mas está andando, está funcionando, está levando você para todo lugar. Aí você: não aguento mais carro velho, meu Deus do céu, eu queria um carro diferente, tal. Aí passa entre as trevas, vem um abençoado e rouba esse carrinho velho. Aí você fica de a pé, né? Fica de busão, como diz aí, né? Aí você fala assim: poxa vida, hein? Não sabia quanto era importante o meu carro. Não sabia quanto o meu Poisézinho era bom, né, gente? Meu Poisézinho me levava para todo lugar, né? Então, irmãos, espiritualmente, não espera perder para valorizar, né? Foi o que Jesus estava dizendo assim: buscar diligentemente, ou seja, é o que ela não fazia. Por isso, ela perdeu a dracma. Ela deixou a casa ficar no escuro, deixou a casa ficar suja, porque precisou varrer, para depois ser diligente, acender, varrer e buscar novamente. E Jesus está dizendo assim: buscar com diligência. Renove a mente, irmãos. Renove a sua forma de pensar, né? Começa a pensar diferente, né? Começa a valorizar aquilo que Deus valoriza. Começa a valorizar aquilo que realmente tem valor. Você já viu aquela expressão que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua? E tem muita gente preocupada com a grama do vizinho. E tem uma bela de uma grama ali do lado dele. Só que não está enxergando. Não está sendo diligente. E aí Jesus fala para ser diligente, né? Busca com essa garra, essa diligência, né? E aí ele vai dizer que quando nós acendermos a luz, varrer a casa e procurar diligentemente até encontrá-la. Até encontrá-la. Então não é procurar uma vez. Tentei achar aqui, né? Aí fala assim: eu vou dar 3 pulinhos para o São... Como que é? O São Minguinho, São Dominguinho, lá não sei, né? Você já fez esse negócio, né? Dá 3 pulinhos lá, eu não lembro o nome do santo mais, mas dá 3 pulinhos para achar o negócio, não é assim? Ele fala: já dei 3 pulinhos para ele, não achei minha dracma. Então, quer saber de uma coisa? Não vou mais. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais. Sabe? Tem gente que vê o culto: Deus não falou comigo, também não vou mais na igreja. Deus não mudou a minha vida, também não vou mais na igreja. Irmão, se você estiver servindo a Deus, para Deus mudar a sua vida, para Deus trabalhar com você, fazer as coisas para você, está tudo errado, irmão. Está tudo errado. Te ensinaram tudo errado, porque nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Deus. E eu tenho prazer em servir a Ele, eu tenho prazer em andar com Ele, eu tenho prazer de estar na presença dEle. E por eu ter prazer nele, então Ele me abençoa.
Mas eu não ando com Deus porque Ele pode me dar alguma coisa. Porque se eu andar com Deus porque Ele pode me dar alguma coisa, o dia que Ele me der, eu deixo de andar com Ele. Eu deixo de andar com Ele e vou andar com qualquer outra coisa, menos com Ele. Então, o que me motiva a andar com Deus não é as coisas. O que me motiva a andar com Deus é o próprio Deus. É dele, a essência, é Ele que é a essência da vida. É Ele que fez tudo por mim. É Ele que faz tudo por mim. E é Ele que me criou. E é Ele que me quer perto dele. Então, eu aceito esse querer de Deus e vou viver na presença de Deus. Andar e viver com Ele. Né? Então, nós precisamos até encontrar. Buscar, procurar até encontrar. Né? Encontrar fala de perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. Quer fazer um teste com você? Seja sincero. Você é teimoso ou não? Não, Maria, não precisa nem falar. Você não é a única aqui, não. Todos nós somos teimosos, irmãos. Não é? Quando você quer uma coisa, como que é? Quem que ensinou as crianças a querer as coisas desde pequenininho e fazer tudo que elas fazem quando ela quer as coisas? Então, todos nós temos um pouco de teimosia. Então, pega essa teimosia e transforma ela em perseverança nas coisas de Deus. Nas coisas do Senhor. Começa a ser perseverante nas coisas de Deus. Senhor, eu não abro mão, eu não vou desistir, eu vou ficar, eu vou até o fim, porque eu creio e isso vai acontecer, isso vai dar certo. Está escrito, Senhor. Não foi eu que escrevi, foi o Senhor que escreveu. Está na tua palavra, eu creio, vai acontecer. Perseverança, meu querido. Até encontrar. Até encontrar. Fala de não desistir, de permanecer até o fim. Agora, é fácil, irmãos, ficar? É fácil permanecer? É fácil não desistir? Não é. Por quê? Porque exige mudança de mente, exige esforço, dedicação, empenho. Então, a gente precisa até encontrar. Não aceitar nada menos daquilo que é aquilo que eu perdi, aquilo que é meu. Não vou aceitar nada diferente disso. Até encontrar. E aí, ele vai seguir, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aqui, irmãos, agora vai falar de testemunhar para não perder novamente. Porque tem muita gente que não conta a bênção porque tem medo de acontecer novamente. Tem gente que recebe a cura e não tem coragem de contar que foi curado. Aí se eu contar que foi curado e eu ficar doente de novo. Né? Tem medo das coisas, sabe? Tem que chamar as vizinhas, tem que fazer festa, porque encontrou o que tinha se perdido. Chamar, festejar, né? Contar, né? E aí ele vai terminar, irmãos, e aqui que é a grande questão. E eu vos afirmo, agora Jesus, ele não está supondo da mulher que perdeu, agora Jesus está afirmando, eu vos afirmo, que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a grande questão é a gente perder algumas coisas dentro das nossas casas. E essas coisas que a gente vai se perdendo dentro das nossas casas, o perigo disso é a gente perder o bem mais precioso que a gente pode ter aqui nessa terra, que é a presença de Deus. E a gente pode trocar isso, a salvação. Tem muitos lugares por aí que diz, uma vez salvo, para sempre salvo. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essas coisas que começam devagar, essas coisas que começam pequeno, é uma moeda, é uma dracma, e que vai se desenvolvendo, ela tem uma função, ela tem um propósito, fazer com que as pessoas se percam, e à medida que elas vão se perdendo, elas podem perder a própria salvação.
Por isso Jesus termina dizendo: eu vos afirmo que alegria no céu por um pecador que se arrepende, ou seja, por uma dracma que é encontrada, irmãos. Um ser, uma pessoa que estava perdida e que foi encontrada. Como nós cantamos da ovelha, como o filho pródigo que volta para casa. É essa ovelha, é essa dracma, é esse filho que Deus não quer. E que Deus vai trabalhar, que Deus vai fazer tudo o que for necessário para que essa pessoa não se perca, no nome de Jesus. E como nós estamos nessas quartas-feiras, que é quarta-feira de restituir, nós também podemos aplicar isso em restituir coisas, áreas das nossas vidas que precisam dessa restituição, sabe? Áreas das nossas vidas que precisam ser restituídas novamente. Porque começa com uma moeda, mas se não acender a candeia, não varrer a casa e não procurar diligentemente, com certeza vai perder mais uma. Vai perder mais uma, vai perder mais uma, e quando menos perceber, já perdeu tudo. E tem muita gente achando que está lá, né? Porque é assim, não é? Guarda tão bem que não sabe onde está, né? E acha que está lá guardada, lá no baúzinho, né? No cofrinho, na caixinha lá, né? No baúzinho lá, e acha que está lá. E quando vai procurar, não acha nada. Aí é um momento terrível, porque um dia, a Bíblia diz que um dia a trombeta vai soar. E quem tiver com o colar com as 10 dracmas vai subir. Quem tiver faltando, aí é complicado, irmãos, né? Então que você possa pensar, você tem perdido alguma coisa de valor importante? Essa é noite que Deus quer restituir. É noite que Deus quer restituir, mas depende de você. Depende de você desejar e querer essa restituição para a tua vida, no nome de Jesus. Bem, convido você a se colocar em pé. Nós vamos orar. Nesse momento nós vamos falar com Deus. E que você possa falar com Ele. O que você, talvez depois de ouvir tudo isso, o que você pode identificar que você perdeu? Olha, Senhor, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Olha, eu era um cristão tão fervoroso, hoje eu estou um cristão aí meia boca. Eu estou um cristão aí meio devagar com as coisas. Sabe, Senhor, eu tinha um prazer tão grande de entrar no meu quarto, orar, falar com o Senhor. Hoje eu já não tenho mais isso, Senhor. Hoje o dia que dá eu oro, o dia que dá eu falo, o dia que não dá, deixa para lá. Olha, eu tinha um prazer tão grande de vir à igreja, de servir, trabalhar na obra. Eu tinha tanta alegria em poder estar na tua presença. E hoje, às vezes, eu fico olhando o relógio, esperando a hora para ir embora. Às vezes eu vou ao banheiro, mas não tenho nem vontade de ir ao banheiro, mas eu quero ir lá, só para a hora passar. Às vezes eu vou tomar água só para passar o tempo. O que nós temos perdido, irmãos? Que são de valores. Valores espirituais. Valores que como Jesus disse, trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Que dracma você tem perdido? Que dracma você precisa encontrar nessa noite? Que dracma você quer varrer, acender a candeia, ser diligente para você encontrar nessa noite? O mesmo Jesus que falou dessa parábola é o mesmo Jesus que está nesse lugar.
É o mesmo Jesus que veio a esse culto nessa noite. Está ouvindo essa palavra junto conosco. É o mesmo Jesus que disse que se acender a luz, varrer e procurar até encontrar, vai encontrar. Então essa é a noite de restituição, noite de encontrar aquilo que se perdeu, aquilo que faz parte, é valoroso, principalmente para o Senhor. E se é valoroso para o Senhor, então é valoroso para nós. Se é importante para Deus, então é importante para nós. O que precisa ser encontrado nessa noite? O Espírito Santo quer revelar para você. Ah, mas ele fala com você? Fala. Ele pode falar com você? Ele pode falar com você nessa noite? Você quer ouvir o Espírito Santo falar com você? Porque é Ele que nos leva a refletir e chegar à conclusão daquilo que a gente perdeu e que precisa ser encontrado novamente. Precisa ser encontrado nessa noite. Há muitas dracmas perdidas, queridos. Há muitas dracmas perdidas que precisam ser encontradas. Estão perdidas. E essa é uma noite de você encontrar a dracma que você perdeu. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu vou orar por você. Mas que você faça a sua oração. Que você fale com Deus. E que você seja sincero com Ele nesse momento. Para que Ele possa abrir os teus olhos. Se por acaso, talvez você não tenha nada perdido. Talvez está tudo certinho aí. Mas se porventura você perdeu algo importante aí na sua caminhada cristã, essa é noite de restituição. Essa é noite de ser restituído. Algo pessoal entre você e Deus. Entre a sua caminhada e a caminhada que Deus tem proposto para você. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta casa. Esta casa chamada casa de oração, onde nós podemos vir para refletir, onde nós podemos vir para pensar e principalmente para ouvir a Tua voz. O Senhor nos dirigindo, o Senhor nos orientando. E nesta noite, diante desta palavra, eu te peço, Espírito de Deus, que o Senhor fale a cada um de nós aqui nessa noite. Que seja uma noite de restituição. Restituição pessoal. Na vida, na caminhada, na jornada de cada um de nós que estamos neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de cada um e que cada um possa ser convencido, ó Deus, que cada um possa ser tocado pelo Senhor, porque o único que convence é o Senhor, e que nós possamos ser convencidos de coisas que se perdeu, talvez coisas que nós tenhamos conhecimento, ciência, mas muitas coisas que foram acontecendo de uma forma gradativa e nós nem percebemos, Senhor. Achamos que está tudo bem, achamos que está tudo certo, mas nessa noite, Espírito de Deus, traga
revelação, traga entendimento, traga, Senhor, ó Deus, os olhos espirituais abertos, para que a gente possa entender, compreender. E assim como o Senhor deu o conselho de acender a candeia, varrer a casa, procurar diligentemente, até encontrar, Senhor. Que nós tenhamos essa atitude, esse posicionamento, para que nós possamos viver o plano e o projeto que o Senhor tem com cada um de nós. Que nós possamos viver, chamar os nossos amigos, chamar os nossos vizinhos e se alegrar com a restituição que o Senhor está disposto a fazer nas nossas vidas, assim que nós agirmos conforme a tua vontade. Assim eu oro por cada irmão que está aqui nessa noite e declaro, Senhor, áreas de nossas vidas, dracmas de nossas vidas, sendo restituída nesta noite, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, libere e declare esse poder sobre cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Você pode se assentar. Que você receba essa palavra, irmãos. Hoje eu estava orando, né, e eu sei que nós estamos numa campanha de restituição. E uma das coisas que Deus falou muito forte comigo hoje. Hoje eu saí daqui, eu estava aqui de manhã, eu saí daqui impactado hoje com Deus. Porque se a gente não tiver esse coração em Deus, essa restituição da presença de Deus, da vida com Deus, da caminhada com Deus, eu posso dizer para você que nada faz sentido. Nada vai fazer sentido. Pode trazer até flash, até foco de bênção, mas não vai preencher. Porque o único que preenche por completo as nossas vidas é a presença dele. Nada mais pode fazer isso. Só ele. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem tem Deus, irmãos, tem tudo. Quem anda com Deus, anda com o maior, anda com o melhor, anda com aquele que tem tudo o que nós precisamos para viver bem, glorificar o nome dele e testemunhar o poder dele nas nossas vidas. Amém?